Gravação iniciada, presidente. Tá, doutor Walker, por favor. Dando continuidade à sessão, peço para Fabiana convocar o patrono da Brabetal, processo final 2017-34. Ok, presidente, irei convocá-lo. Obrigado. Esse processo que a Denise estava relatando, como representante, como paradigma de um repetitivo. Eu já marquei aqui que é repetitivo, para acertar. Então, mas eu estava mudando, antes de ser convertido em inteligência, eu peguei a decisão dela, estava tendo que fazer uma mudança radical nos termos da decisão uma decisão que é para a ata. Porque da maneira que estava, eles iam me encher o saco, porque estava falando... E estava falando coisas que, se a gente entendesse que tinha que chamar atenção, como não vai ter na ata, né? Como não vai ter no resultado? Eu quero que inclua a nota fiscal tal que não foi incluída. Ora, isso, mais pontual que isso, não é a mesma coisa que falar, olha, tem direito a todos os insumos referentes à compra de graxa. Sim, tem várias. Tem 10 notas. Só que tem a 11ª que estão querendo incluir. Qual é essa 11ª? É aquela ali, ó. Mas eu perdi a oportunidade de continuar com a minha briga naquele acordo que eu mandei. Mas não tem problema. Agora já marquei aqui, já fiz um. Não, tudo bem, não problema. Mas o erro foi meu, porque na verdade eu deveria ter lido os autos. Eu li o acórdão e fui pelo acórdão. E aí o acórdão não me ajudou a exemplificar de uma maneira perfeita. Deixa eu ver aqui. É como eu não gosto de errar. Felipe, eu não estou nem vendo nem ouvindo. Está desligado o microfone dele e o fone e a câmera, pelo indicador aqui no processo. Sim. Do Jitsi. Mas aqui está caindo temporal, tá aí também, ô? São Paulo está normal. São Paulo está normal. Aqui em Campo Grande tem essas coisas malucas. Chove num lugar, de repente não chove no outro. E falar isso em São Paulo, num lugar enorme como São Paulo, não é nada demais, né? Mas Campo Grande não é um lugar tão enorme assim. Mas acontece, né, Walker? Chove no centro, não chove na Rita Vieira. A minha sogra mora em torno de uns 3 a 4 quilômetros da minha casa. Presidente, às vezes chove, na maioria das vezes chove lá e não chove aqui. É mesmo? Ele está perguntando, né? Abra seu microfone e sua câmera. Beleza, Felipe. Resolve aí para mim, ó. Esses problemas técnicos com você mesmo, Rafael. Vamos lá. Porque tá desligado. Tem um íconezinho aqui que está desligado. Se não ligar o ícone, não funciona. Cara, eu adorava comer quando eu era moleque, eu adorava comer no Viana, cara. Tinha um croquete de carne quando eu não ligava em comer gordura. Ou seja, a carne assada da semana passada, sabe a carne assada da semana passada? Ela sempre virava um croquete de carne no Viana. Cara, que croquete gostoso, cara. Falando em negócio de saúde, deu certo lá o procedimento que você fez? Eu? Qual procedimento? Aquele lá que você fez lá, do Botox? Botox? Que Botox, rapaz? Você não fez Botox aquele dia que eu te liguei, não? Você estava fazendo injeção lá? Tava colocando uns líquidos lá? Naquele dia que você... tá, na verdade, não tava mesmo. Deu. Tá com o osso mais esticadinho. Tá vendo? Nem dobra a testa, né? Ô, doutor Felipe, não conseguiu, além de eu preciso instalar essa extensão.
tem um telefone vermelho no meio e dois brancos. Tem o botãozinho. Veja os botões vermelhos. Não, o botão vermelho tem um branco do lado e o Você mandou olhar os vermelhos, só tem um vermelho. Ah, então, do lado do vermelho. Não. Olha, ó, veja os botões vermelhos. Não, tem um botão, um telefone vermelho no meio e dois brancos ao lado. Brancos para mim. Isso, são brancos, exatamente isso. Vai, instrui ele aí, Rafael. Você que é o cara. Mas instrui direito, né? Não, mas ele falou que para ele tá liberado esses botões, Rafael. Sim. Então, DDL. mas ele sai e entra normal. Entra normal. Posso ingressar com outro equipamento? Sim. Tá comigo? Não vejo problema, não. Bota o celular. Você viu que fecharam a cidade? Aqui o pessoal achou que era feriadão, né? A galera queria viajar para isso. Aí as cidades interiores aqui fecharam tudo, cara. É lógico, eles fecharam para evitar que o pessoal vá para lá, né? Sim, senão não ia nada. E leva a Covid para lá, porque aqui tá um surto danado. E nem como se lá não tivesse, né? Não, mas lá não tá tão alto, né? Que nem você pega Bonito, não tá tão congestionado. Bodoqueira também não tá. Mas o povo tudo... não dá pra entender, né? Os caras vão fazer isolamento. É feriado, vamos todo mundo pra praia. Vai todo mundo. Não, mas São Paulo não fechou? Santos fechou. Fechou. Algumas cidades do interior de São Paulo aí, praiano, fizeram controle de entrada, porque senão a galera ia mesmo. Mas o pessoal precisa ter um discernimento aqui, gente. São 15 dias só. Você não vai morrer se você não for pra praia, cara. Você vai morrer se você for pra praia. Você tem o risco de morrer se você for pra praia, porque você pode contaminar, pode... Ah, não, é um absurdo. Eu também acho. Eu vou para São Paulo dia 3, né? E aí eu tinha reservado para levar minha filha e minha esposa para a praia para elas conhecerem lá, né? Passar uns dias lá. Cancelei a praia. Vou esperar para ver se vai liberar alguma coisa. Mas aí eu vou descer no dia da semana que não tem ninguém na praia. Se for feriado? Não é durante a semana. Não é feriado. E aí eu vou passar 2, 3 dias lá. Legal. Doutor Felipe, o senhor tem que ajeitar aí, doutor Felipe. Senão está atrasando tudo. Então eu vou ver o seguinte, enquanto... Julga outro processo, pô. É o que eu vou fazer. Chuta ele. Ô, Fabiana. Sim, presidente. Avisa o doutor Felipe que a gente vai jogar outro processo enquanto ele resolve o problema dele aí, que senão a gente vai atrasar muito a nossa sessão, tá? Ok, presidente. Com essa gentileza, eu vou estar tirando ele aqui da sessão. Opa, peraí. Pronto. Então vamos ao item do Rafael mesmo, BMK, Indústria Gráfica, Rafael. Presidente, colegas, BMK é um processo grande, porém são processos simples, eles são iguais, eles variam em PIS, COFINS e períodos. Eu fiz um paradigma aqui, escrevi de eletricidade paradigma, e esse aqui é o ideal, é o melhor para acompanhar. Vamos lá, eu vou resumir o relatório. É um pedido de compensação, onde o contribuinte identificou um lapso contábil, que ele trata como lapso contábil, que resultou na declaração de recolhimento superior ao efetivo devido. O problema desse processo é que o contribuinte, ele mencionou apenas, e aí eu já estou passando ao voto, ele mencionou apenas que uma apuração antiga é uma apuração nova na manifestação de conformidade. Ele não explicou nada na manifestação de conformidade. Ele se limitou a falar que existia uma apuração antiga e uma apuração nova. E que pela apuração nova, a base de cálculo era menor do que a base da apuração antiga. E então, ele requer a repetição do IDEB, em termos gerais.
A DRJ, quando apreciou esse pleito, ela identificou esse fato e negou e não acolheu a manifestação de conformidade exatamente por esse argumento. O contribuinte ele não apresentou essa dialeticidade, não explicou o que ele queria, qual teria sido o motivo desse pagamento maior. Então, com isso, eu entendo que a DRJ estava correta. Eu estou verificando só um detalhe no 29, que a gente está usando, 29 integral, ele junta documentos no recurso voluntário, ele junta muitos documentos no recurso voluntário, milhares, 2.000 folhas de documentos, só que eu entendo que por ele não ter se desincumbido do ônus de demonstrar de alegar qual teria sido o argumento, agora está precluso o direito de apresentar esses documentos, até essas alegações em sede de recurso voluntário. E é por isso que eu nego o provimento ao recurso voluntário, utilizando os entendimentos aqui que a gente já tem admitido nesse colegiado, inclusive alguns trechos do Dr. Gilson, aqui que já tratamos desse assunto. E é como voto, presidente, são processos idênticos, variam de tributo, PIS, COFINS e períodos. O que eu preciso. Os senhores quatro documentos. Exato, aferir que essa é a questão do colegiado, aferir se realmente ocorreu, na visão dos senhores, essa preclusão a partir dos argumentos dele, ou dos não argumentos, na manifestação de conformidade. Ok, passa a palavra ao doutor Vinícius. Com o relator. Doutor Walker Araújo. Com o relator. Doutor Jorge. Com o relator. Doutora Denise. Com o relator. Também voto com o relator, então foi negado o provimento por unanimidade. Esse foi o item 35 que eu estou copiando para os demais processos. Tá. Fabiana? Sim, presidente. O patrono daquele item anterior, ele já conseguiu? Sim, ele está na sala de espera, presidente. Tá, pode convocá-lo de novo, então, por favor. Ok, irei convocá-lo. Muito obrigado. Por que ele não apresentou esses 4.000 documentos na manifestação de conformidade? A questão aí, presidente, foi até do argumento. Ele não apresentou o argumento. Lógico, quando a gente vê um processo que a pessoa junta 4.000 documentos no recurso, fica um processo volumoso, e aí eu fui analisar os documentos, olhei os documentos, lógico, nossos fiscais do JAG-Log, e aí a gente se pergunta várias vezes se realmente é aquilo ali que a gente está vendo. E, de fato, na manifestação de conformidade, ele só menciona a tal da apuração anterior e a apuração nova e junta uma tabela. Tá certo. É interessante. Aí eu fico na dúvida se, nesses casos, é um advogado ou se é um contador. Isso é mais coisa de contador, né? Para contador tem o número é número e ponto, não é isso? Mas a gente não sabe também a quantidade. Um monte de Às vezes é jurídico interno. Jurídico interno? São advogados, mas não tem experiência em contencioso, né? E às vezes fazem a defesa. Pode ser tudo, pode ser também o cliente mesmo entregou ao advogado os argumentos, ele fez... Chegou na... Boa tarde, doutor Felipe. Boa tarde. Inicialmente peço desculpas aí pelo inconveniente aí, realmente estava funcionando antes na sala de espera e na hora de entrar aqui que deu problema, mas acredito que agora vocês me ouçam e me enxerguem, certo? Certo. O senhor nos enxerga? Sim, para mim tá bem, sim. Ok, doutor, sem problema nenhum, isso acontece, problemas de informática a gente nunca sabe quando vai dar. Passo a palavra então ao relator para o item 39, processo penal 2017-34, recorrente para metal.
Vamos lá. Presidente, essa empresa, que para muitos, talvez os senhores seja até uma desconhecida, para nós do Espírito Santo é uma empresa de muito renome, fica no norte do estado, é uma gigante, e assim, a nós muito familiar essa empresa. Trata de um processo administrativo fiscal no bojo do qual, em decorrência de pedido de ressarcimento e compensação, discute-se principalmente a natureza jurídica de bens na indústria metalúrgica de construção de estruturas metálicas treliçadas, a fim da apuração de créditos de contribuições. O extenso e minucioso relatório elaborado pelo DRJ, em folhas 330 e seguintes, pode ser sintetizado da seguinte forma. Eu vou até cortar aqui. Bem, pode ser sintetizado da seguinte forma. Sinteticamente, a recorrente buscou ressarcimento de crédito por fins não cumulativa, já tendo compensado parte dele. Após a análise da manifestação de conformidade, foram reconhecidos alguns créditos e denegados outros. Para o presente processo, importam especialmente as glosas que foram mantidas na DJ, quais sejam: 1. Crédito pleiteado sobre a aquisição de produtos com isenção das contribuições. 2. Crédito pleiteado sobre a aquisição de produtos tributados à alíquota zero. 3. Crédito pleiteado sobre o valor do frete na operação de compra de produtos cujos créditos não são admitidos pela legislação. 5. Crédito pleiteado sobre a aquisição de bens e serviços não enquadrados no conceito de insumos. E 6, crédito pleiteado sobre a aquisição de embalagem destinada tão somente para o transporte do produto acabado. E resignado com a decisão prolatada pela DRJ, a hora recorrente interpôs o recurso voluntário, por meio do qual reitera os argumentos já trazidos e submete a questão ao CARF. É o relatório. Ok. Doutor, são 16 horas e 40 minutos, o senhor tem 15 minutos regimentais. Perfeito. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço a concessão da palavra. E eu gostaria de iniciar, então, agora saudando todos da turma e agradecendo pela oportunidade de poder explicar um pouco para vocês qual que é a visão da recorrente, né, nesse processo. Se os senhores me permitirem, eu gostaria de fazer uso do recurso da transmissão de tela. Acredito que podemos utilizar, né? Então, fique à vontade. Estou compartilhando, só vou solicitar, por gentileza, que vocês me confirmem quando estiverem enxergando. Está enxergando. Bom, então, vou dar início aqui. O relatório, né, já foi muito bem feito pelo relator, e o objeto dos processos, então, de todos eles que estão sendo julgados agora, com o paradigma do item 39, sobre a relatoria do conselheiro Rafael, e do item 40 ao 44, sobre a relatoria do conselheiro Gilson Rosenburg. Então, todos iniciaram com pedidos administrativos de restituição e, após a fiscalização, foram efetuadas as glosas sobre crédito pleiteado sobre a aquisição de produtos com isenção das contribuições, crédito pleiteado sobre o valor do frete na operação de compra de produtos cujos créditos não são admitidos pela legislação, crédito pleiteado sobre a aquisição de bens e serviços não enquadrados no conceito de insumos, e neste item, após o julgamento da DRJ, remanesceu apenas a glosa sobre os itens de ferramentas, e, por fim, crédito pleiteado sobre a aquisição de embalagem destinada tão somente ao transporte. Eu só quero fazer uma ressalva sobre a nomenclatura desses grupos de créditos, porque ela não reflete exatamente as condições fáticas desses processos. Agora, a seguir, eu vou explicar a razão disso, mas só explicando que essa nomenclatura foi extraída do despacho decisório e foi aqui exibida para facilitar o julgamento. Bom, a atividade econômica da recorrente, né, já foi também licitada pelo nobre relator. A Abrametal atua na fabricação de estruturas metálicas, né, principalmente torres para transmissão de energia elétrica, e esses são os produtos fabricados. Aqui eu trouxe também bem simplificado qual que é o processo produtivo, a ordem e como isso opera na prática, né? E tudo inicia com um projeto de engenharia, que vai ocorrer então a fabricação de um protótipo de torre, que vai ser testado e após ser aprovado nos testes, então passa-se a fabricação das peças. A principal matéria-prima são perfis e chapas de aço, então nessa fase da fabricação ocorre corte, dobra, conformação dessas peças para formar esses componentes que reunidos vão formar as torres ao final. Então, prontas essas peças, elas passam por um banho de galvanização para receber uma camada de revestimento de zinco, que vai proteger as peças, principalmente de corrosão e ferrugem.
E, por fim, separação e embalagem, né? Porque as peças elas são enviadas para a torre ser montada somente no canteiro do cliente. E, por fim, a expedição. Então, explicitado brevemente o processo produtivo, tratemos das glosas em si. O primeiro grupo trata de aquisições com produtos com isenção das contribuições, né? A manutenção da glosa ela foi fundamentada no acórdão da DRJ, com base na vedação do artigo 3º, parágrafo 2º, inciso 2º, das leis 10.833 e 10.637, né, que vedam o crédito sobre as aquisições isentas nos casos de saída com alíquota zero, isenção ou não incidência. Então, gostaria de esclarecer, inicialmente, que nesse caso a gente não está tratando nem de aquisições isentas e nem de saída com alíquota zero, isenção ou não incidência. Por isso que eu mencionei lá no início que a nomenclatura do despacho decisório não era a mais correta, a mais condizente com a realidade do processo. Por quê? Porque a gente verifica, quando analisa as notas fiscais constantes no próprio despacho decisório, que as aquisições, as quais foram marcadas com o CST 07 de isenção, na verdade não referem a aquisições isentas. A gente está falando de cabo de aço, mola de aço, produtos químicos, e o NCM ele não está identificado como uma das aquisições que recebe a isenção de PIS e de COFINS. Então, as aquisições não são aquisições isentas, foi um equívoco por parte do fornecedor. E, em segundo lugar, as saídas promovidas pela Abrametal, elas não são alíquota zero, isenção ou não incidência. Na verdade, vários clientes da Abrametal são beneficiários do benefício REIDI, né, que, dentre outros benefícios, concede ao beneficiário a suspensão das contribuições nas aquisições. Só que, inclusive, nós sabemos que a suspensão não se confunde com a alíquota zero, isenção e não incidência, e, inclusive, a Instrução Normativa 758 de 2007, que regula o REIDI, garante a manutenção dos créditos aos vendedores, né, que venderem os produtos com a suspensão das contribuições. Então, nesse primeiro grupo, merece ser revertido em função da explicação agora feita. O segundo grupo é o frete na compra de produtos. E, mais uma vez, a nomenclatura não condiz com os autos, porque diz cujos créditos não são admitidos pela fiscalização. Então, dando a entender que esses produtos não seriam insumos, ou não seriam, então, supérfluos. E, na verdade, mais uma vez, analisando a documentação aportada aos autos, a gente verifica que, tirei como exemplo uma das notas fiscais mencionadas no despacho decisório, que, na verdade, as mercadorias transportadas, elas são, sim, partes, peças, ferramentas, químicos, materiais utilizados diretamente no processo produtivo. Nessa nota exemplificativa, nós temos pastilhas, que são insumos das máquinas, nós temos fresas, ferramentas para rosca. Então, na verdade, essas mercadorias transportadas são, sim, insumos, né? A recorrente defende que o frete é um serviço independente, que em si só deve ser considerado insumo, mas também materialmente, a lógica, ele também é um insumo para a recorrente porque ele transporta mercadorias essenciais ao processo produtivo. E, em segundo lugar, vou passar brevemente sobre isso, porque não é nem controverso nos autos, essas aquisições também sofreram tributação de PIS e de COFINS, então o crédito é plenamente devido. Passando, então, para o terceiro grupo, que é de créditos sobre aquisições não enquadradas no conceito de insumos, né? Após o julgamento da DRJ, a glosa que foi mantida foi apenas quanto aos itens ferramentas. Então, eu vou explicar um pouco de qual que é o papel das ferramentas dentro do processo produtivo da Abrametal. As ferramentas, então, como se pode intuir, elas atuam diretamente na manutenção preventiva e corretiva das máquinas, né? Para produzir essas estruturas enormes, essas torres, é necessário um maquinário pesado e, além disso, o grau de risco da atividade da recorrente é de grau 4, então é bastante elevado, o que demanda uma manutenção preventiva periódica bastante rigorosa. Então, cada um dos 79 técnicos de manutenção recebe uma caixa de ferramentas para realizar os reparos nas máquinas de maneira independente, em lugares simultâneos, e, além disso, confere maior controle sobre o inventário, né? Cada técnico é responsável por zelar pela sua própria caixa de ferramentas. Mas, além disso, o que é principal de mencionar no tópico ferramentas para a Abrametal é que elas não atuam apenas no setor de manutenção
As ferramentas, elas são também indispensáveis para a própria produção das peças em sentido estrito. Eu trouxe alguns exemplos de emprego das ferramentas na linha de produção e vou falar 2 exemplos aqui para não tomar muito tempo, mas o primeiro exemplo na foto bem à esquerda, foto 1, está demonstrando uma marreta sendo utilizada para conformar, corrigir uma peça que saiu da máquina, mas ela saiu torta, não saiu no formato que ela deveria sair. Então o operador pega aquela peça e corrige ela para que ela possa ser aproveitada ainda, né? A segunda peça está mostrando a marcação de uma peça sendo feita com a ferramenta, que ela também às vezes sai da máquina e ela não está corretamente demarcada. E essa marcação ela é essencial para que se possa identificar a peça posteriormente e montar a torre na hora de montar no canteiro do cliente. E por fim, o último exemplo à direita, é uma chave Allen, outra ferramenta, sendo utilizada para trocar a pastilha da fresa, que é o reabastecimento do insumo da máquina. Ou seja, se eu não tivesse a chave sendo utilizada para trocar esse insumo, a máquina pararia de funcionar ou não funcionaria corretamente e, portanto, a produção seria, sim, parada, né? As ferramentas, então, são indispensáveis na própria produção em sentido estrito. E, por fim, falar um pouco das embalagens para transporte, né? O último grupo de glosa, que, na verdade, dizem respeito à aquisição de caixas de madeira. Na Abrametal, as caixas de madeira, elas têm, primeiramente, uma função de abastecer a linha de produção com os insumos. Então, os fornecedores enviam lixas, disco de cortes, insumos de desgaste rápido, e isso fica armazenado no almoxarifado da recorrente, nas caixas de madeira, porque o armazenamento nas caixas permite que se salve espaço horizontal e que se aproveite o espaço vertical, porque é possível empilhá-las. Além disso, o transporte, quando esses insumos eles saem do almoxarifado e vão para toda a linha de produção, sendo carregados por empilhadeiras. Então, eles vão na caixa de madeira, porque a empilhadeira consegue levantar e consegue carregar ao longo da linha de produção. Então, elas atuam nesse abastecimento da linha de produção com insumos. E, além disso, ao final da linha de produção, elas são utilizadas para reunir, organizar e proteger essas peças componentes das estruturas metálicas, porque elas também servem para proteger essas peças, né? Imaginem, uma carga das peças metálicas é enviada, sai do Espírito Santo e é enviada a Rio Grande do Norte ou é enviada a Pernambuco, como muitas vezes acontece com a Abrametal. Se elas fossem soltas no caminhão, certamente elas se deformariam, ou então mesmo elas seriam arranhadas, e o arranhão já é muito danoso para a peça, porque remove a camada de zinco da galvanização e deixa a peça vulnerável para corrosão e para oxidação. Então, essa é a função das caixas de madeira, né? E qual que foi o argumento utilizado pelo acórdão da DRJ para fazer a manutenção dessa glosa pelas caixas de madeira? O acórdão ele partiu de uma diferenciação entre embalagem de apresentação e embalagem de transporte. Então, para o acórdão, para o entendimento da DRJ, a embalagem de apresentação ela seria insumo da produção, porque ela iria determinar a fase final da produção, ela iria acobertar o produto, proteger e viabilizar a entrega ao cliente final. Mas, seguindo a linha de raciocínio do acórdão da DRJ, a embalagem de transporte não seria insumo da produção, porque o transporte do produto pronto já estaria fora da atividade econômica, fora do processo produtivo, né, do contribuinte. Ocorre que a primeira inconsistência dessa fundamentação é que ela viola o próprio conceito de insumo fixado pelo STJ, né, em sede de recurso repetitivo, porque ela reproduz a mesma ilegalidade das instruções normativas 247 e 404, no sentido de que ela reduz o processo produtivo para um mero processo industrial em sentido estrito, né? E o STJ já fixou que o que vale não é o processo industrial em sentido estrito, e sim a atividade econômica do contribuinte. E nesse ponto, a gente pode ressaltar que, logicamente, sem a proteção do produto, sem a entrega do produto nas condições necessárias para a montagem e para resistir ao longo do tempo no local em que ele vai ficar, também não haveria aferimento de receita, não haveria como praticar a atividade econômica da recorrente. A atividade econômica da recorrente depende de entregar esses produtos nas devidas condições.
E, além disso, essa diferenciação ela simplesmente não se sustenta. Qual é a diferença de uma embalagem de apresentação para uma embalagem de transporte, né? Ambas reúnem, acomodam os produtos, protegem, permitem o transporte, permitem que o produto chegue intacto ao destinatário, ao consumidor, ao destinatário final. Então, essa diferenciação, além de não ter base, ela ainda viola o princípio da isonomia tributária. Por quê? Porque na indústria da infraestrutura simplesmente não existe essa embalagem de apresentação na forma restrita mencionada pelo acórdão, já que os produtos não são comercializados em varejo. Então, a manutenção dessa diferenciação importaria uma vantagem indevida às empresas que comercializam, seus produtos no varejo. Por quê? As primeiras, as que comercializam no varejo, teriam o direito ao crédito, porque a sua embalagem seria de apresentação, enquanto as que não comercializariam teriam que gastar, teriam que fazer as aquisições de embalagem e, da mesma forma, cuidar dos seus produtos, mas não teriam o mesmo direito a fazer o crédito. Então, bom, essas eram as minhas considerações. O meu tempo já está se esgotando. Eu gostaria de agradecer, então, pela palavra, pela atenção de todos, e espero que as minhas considerações sirvam de subsídio para esse julgamento. Eu devolvo a palavra ao presidente. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Cadê? Tá. Passo a palavra de imediato ao relator, conselheiro relator, doutor Rafael. Vamos lá. Estava lendo o processo aqui. Vamos lá. O recurso voluntário tempestivo, que matéria de competência colegiada e deve ser conhecido. Mérito. O mérito de recurso voluntário é tratado no item ilegalidade das glosas e é composto os seguintes capítulos concursados que serão analisados a seguir. E aí eu usei uma tipologia que é comum a todos aqui, a todo o processo. Crédito pleiteado com isenção das contribuições, item V1 do despacho decisório, folhas, tal, ou item 24, recurso voluntário. A recorrente insurge contra a glosa de crédito relativo a produtos isentos, utilizados como insumo de produtos não sujeitos à tributação. Todavia, defende a manutenção da glosa por dois fundamentos, quais sejam eles. O primeiro é de que os produtos são efetivamente tributados e eventuais apontamentos de isenção nas normas fiscais decorrem de erros de parte de fornecedores que emitiram as notas e que o seu entendimento deve prevalecer sobre a verdade real, ou seja, se é ou não isento. Em relação a este item, a DRJ entendeu que o fato vendedor, haver tributado por equívoco uma operação de venda não tem o condão de permitir que o comprador recorrente utilize o valor recolhido indevidamente como crédito, ou seja, que o erro do emissor da nota não o vincula, item 26 seguintes do acórdão. Efetivamente, o fato do vendedor haver tributado uma operação por erro não autoriza que esse erro seja repetido em operações futuras, pois subverteria todo o sistema de créditos e débitos. Inclusive, como sugeriu a DRJ, a alienante possui o direito a pleitear a restituição do tributo indevidamente pago e, isto acontecendo, geraria consequências em todas as demais operações, pois o crédito que existia deixaria de existir. Assim, nesse aspecto, considera-se acertada a decisão atacada. Como segunda razão, a recorrente sustenta o seu direito de aproveitar-se dos créditos sobre os bens cuja aquisição foi isenta de contribuições e vendido em operações não tributadas em razão de estarem abrigados pelo REIDI. Alega que a vedação da tomada de crédito limita expressamente as aquisições isentas, abrangendo a alíquota zero, isenção ou não incidência. Nesses casos, o produto não é tributado e entende que efetivamente não há direito ao crédito. No caso da recorrente, os produtos são objeto de suspensão decorrente do REIDI. Suspensão esta, que pode ser transformada em alíquota zero ou não, de acordo com o emprego que o adquirente der ao produto. O REIDI é um regime por meio do qual, sinteticamente, busca-se o desenvolvimento da infraestrutura, como muito bem exposto pelo ilustre conselheiro Zé Renato Pereira de Deus, no acórdão 3302-005-473, que eu dispenso a leitura. É uma explicação que o Zé faz muito boa sobre o sistema. A recorrente pretende apurar os créditos sobre os produtos adquiridos por força do REIDI com a suspensão de tributação, sustentando que não realiza saída com alíquota zero, isenção ou não incidência, mas sim tratam-se de produtos que saem com a tributação suspensa em razão do REIDI. Alega que a suspeição da REIDI está sujeita à condição incorporação pelo beneficiário em obra de infraestrutura quando se converte em alíquota zero, e que por isso não seria equiparada às hipóteses legais.
Sustenta ainda que o artigo 14 da Instrução Normativa número 75807 garante a manutenção dos créditos. Alega ainda que o acórdão atacado tratou a suspensão da REIDI como se fosse uma alíquota zero, e que, ao contrário desta, a saída de suspensão não implica a perda do direito do crédito sobre a aquisição de produtos isentos, concluindo. A decisão atacada, todavia, entende que os referidos créditos não encontram arrimo no artigo 3º, parágrafo 2º, 2 das leis 10.637 e 10.833. O raciocínio utilizado no acórdão em questão não parte da equiparação da suspensão com a isenção ou com a alíquota zero, e não ignora a existência do artigo 14 da Instrução Normativa 75807, mas sim atribui interpretação diversa, no sentido de que, quando o texto menciona manutenção do crédito, pressupõe que exista crédito a ser mantido, e no entender da RJ não há. A DRJ fundamenta seu entendimento na Instrução Normativa 1911 de 2019 e na Lei 11.033 também menciona o termo manutenção. Aí é o artigo 17, né, da 10.11.33. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a manutenção pelo vendedor dos créditos vinculados a essas operações. No caso concreto, entendo que não há crédito a ser mantido, eis que interpretando conjuntamente os artigos 17 da 11.033, artigo 3º da 10.637 e da 10.833, com a redação dada pela Lei 10.865 de 2004, exclui-se o direito de crédito na aquisição de produtos sujeitos a alíquota zero, isentos ou não alcançados pela contribuição. Entendo correta a interpretação esposada pela DRJ, no sentido de que, quando a norma menciona manutenção pelo vendedor dos créditos vinculados às operações de vendas com isenção, alíquota zero ou não incidência da contribuição para o PIS e COFINS, ele está se referindo aos créditos relativos aos custos, encargos e despesas legalmente autorizados a gerar esses créditos da contribuição para o PIS, PASEP e COFINS, não estando de forma alguma a revogar o inciso 1, a linha B e o parágrafo 2º, inciso 2 do artigo 3º da Lei 10.637 de 2002 e da Lei 10.833 de 2003, como poderia alegar. Por esse motivo, é de negar provimento ao capítulo recursal. Acho melhor votar por item, presidente. Estou tirando aqui tenho que tirar o microfone para não dar microfonia. Não, vamos votar por item. Doutor Vinícius, como o senhor vota? A gente está votando, então, o primeiro item, que é a questão dos créditos decorrentes das vendas ou das aquisições com suspensão do regime. Só essa. Com o relator. Ok, doutor Walker Araújo. Com o relator. Doutor Jorge. Com o relator. Doutor Denise. Com o relator. Também voto com o relator, então esse capítulo recursal foi negado o provimento. Podemos continuar. O segundo capítulo recursal é o nosso já conhecido crédito sobre os créditos na operação de compra de produtos cujos créditos não são admitidos pela legislação. E aí é a questão do frete ser autônomo ou não ser autônomo, e eu voto, como já votei essa manhã, no sentido de dar provimento ao capítulo recursal para entender que o frete é um sujeito a tributação, o frete é um serviço sujeito a tributação, e que o fato do serviço ser prestado a um bem sobre o qual não incide tributo não possui o condão de afastar o direito ao crédito. Peraí, mas aí é um pouco diferente, Rafael. Essa é uma questão um pouco diferente, porque não é frete de produtos que são insumos tributados a alíquota zero ou tal. Aí é frete de produtos que não são insumos. Essa é a questão que se levantou no despacho decisório. Então, não é só essa questão de incidir ou não a PIS/COFINS sobre o produto transportado. Não é essa a questão. É a questão de saber se o produto transportado é insumo ou não. Em relação a essa observação de que é insumo ou não é insumo, eu tinha entendido que estava claro a natureza de insumo do bem. O próprio título fala, né? O próprio título fala, não está falando de produto transportado a alíquota zero ou tal, não é essa a discussão. O título da glosa eu vou abrir aqui o despacho decisório. O título da glosa é o seguinte: crédito pleiteado sobre aquisição de produtos... Não, desculpa. Glosa é o 5.3, não é?
Isso. Crédito pleiteado sobre o valor do frete na operação de compra de produtos cujos créditos não são admitidos pela legislação. Aí o que acontece? Aí vamos lá. A legislação de PIS/COFINS apenas estabelece... Verificamos que o contribuinte se creditou do PIS/COFINS tendo como base as despesas com frete na operação de compra de mercadorias, produtos cujos créditos não são admitidos pela legislação, pois são aquisições de produtos sem tributação, aí poderia ser um dos casos que você está falando, ou aí tem o segundo ponto aqui, ou que não se enquadram no conceito de insumos para fins de crédito PIS/COFINS definidos pela legislação tributária. Os referidos créditos foram glosados e o detalhamento dessas aquisições estão no anexo do despacho. Aí no anexo 1 do despacho, do despacho decisório, que você vai olhar as glosas a esse título, você vai ver lá que tem nesse anexo 1 uma tabela com a descrição de várias notas fiscais e período, descrição do objeto da nota, valor e tal, e o motivo das glosas. Então, você pega a glosa motivo número 05, que é exatamente o que a gente está tratando, na legenda mostra isso, na legenda desse anexo. Aí você pega, por exemplo, uma das aquisições. Descrição, por exemplo, uma aquisição aqui de 10/12/2014, tá? 10/2/2014. Aí você tem lá razão social do fornecedor, transportadora Colatinense Limitada. Descrição da mercadoria /serviço, ND, não se sabe. CFOP, ND. NCM 000000, base de cálculo tal, tem um valor, motivo da glosa 05, ou seja, né, aquela glosa de frete. Desculpa. Posso interromper? Já interrompendo? Pode? Em relação a esses produtos, o recurso voluntário nem mencionou. Então... Eu sei aqui no produto, eu vi aqui no recurso voluntário que nem se fala quais que são os produtos. Que foram os insumos. Essa parte ele nem abordou. Não, mas você consegue distinguir pelo anexo quais que são insumos e quais que não são? Essa é a minha questão agora. Porque a glosa foi 05, o motivo da glosa 05. Aí você olhando o anexo, você consegue discernir quais que são insumos e quais que não são insumos? Que a glosa foi por dois motivos. Transporte de insumos não tributados e transporte de não insumos. Não insumos, isso. Né? E você consegue discernir isso? Não dá para discernir isso. Quando eu decidi, eu não pensei no problema prático do... Então, assim, aí eu fui olhar no recurso voluntário para saber se havia essa discriminação do que era o que aí, exatamente a descrição melhor dessas notas. Não existe essa coisa, existe uma alegação genérica no recurso voluntário. Enfim, eu posso votar, né? Isso é o meu voto já. Né? Então, nesse ponto lá para divergência, porque não tem... enfim, você estava dizendo da questão do se incide ou não sobre a alíquota zero, né, e tal. Eu acho que é uma discussão totalmente estranha, que aqui, na verdade, antes da gente entrar nessa peculiaridade que a gente aqui tem, cada um tem a sua posição, é saber se tem como dividir o que é não insumo e o que é insumo aí, que foi transportado. E não tem isso como fazer através do que o contribuinte trouxe nos autos. Então, assim, não se pode ter outra solução que não negar provimento. Se você não sabe discernir se o frete é sobre insumo ou não insumo, como que você vai dar o direito ao crédito do frete? Se você não sabe discernir se o frete foi de produto que é insumo ou de produto que não é insumo, como que você pode dar o direito ao crédito?
do frete. Não tem como você fazer isso. A discussão se... A fiscalização não fez isso? A fiscalização fez aí. Ela deu o mesmo motivo 0,5 para produtos que são para o frete, o transporte de produtos que não são tributados. Porque ela apresentou dois motivos para manter a glosa, né? Um é que o produto não sofre tributação e o outro é que o produto não entra no conceito de insumo. Isso. Então, ela já segregou já, né? Ela tem segregado isso daí, porque senão ela não tinha segregado. Não sei se ela segregou isso na prática, eu não sei, porque nessa tabela não tem isso. Porque senão ela teria apresentado um fundamento só. Que nenhum desses produtos se enquadra no conceito de insumo. Pelo que eu vi aí, porque senão pelo que eu entendi, ela fez a segregação, ela separou o que era insumo, que tinha alíquota zero, que não sofria tributação, esse é um fundamento. E o segundo é que há produtos ali adquiridos que não se enquadram no conceito de insumo para fim de creditamento. E o contribuinte... Ela não segregou pelo simples motivo que ela acha que não dá direito a nenhum crédito, tanto um como o outro. Mas ela apresentou dois motivos, ela deve ter segregado. Não entendo. Como que ela ia apresentar dois fundamentos se ela não segregar? Não, ela apresentou um título, né? E a partir desse título, porque esse título é proposto pelo contribuinte, certo, Rafael? Não. Lá. Não, esse foi copiado pelo essa glosa... Eu estou da corda da RJ aqui. Resposta à intimação, deve ficar nisso aqui, quer ver? Não, a topologia foi da DRJ já. Crédito sobre aquisição de bens e serviços não enquadrado no conceito de insumos. Mas tem um anexo aqui no despacho decisório que ele põe um motivo aqui. É o que eu falei todo o tempo. Eu estou baseado, eu analisei toda... Aí tem o motivo 01, 03, 05 e 06. Esse é o 05. Esse é o 05, ó. Isso que a gente está discutindo agora é o motivo 05. E aí você vai olhar... Mas os outros motivos não são desse frete? Não. Não, os outros motivos são outras coisas. Esse item que a gente está julgando agora é o 05. É porque eu não estou conseguindo entender por que a fiscalização apresentou dois motivos se ela não segregou. Estão me vendo ou não? Estou vendo mal, mas tá.
Eu não estou vendo mais ninguém. Mas eu escuto vocês, mas não estou vendo mais ninguém. Todo mundo perfeito. Anexo. Você já foi no anexo, né? Esse é a alíquota zero e... Esse que a gente está julgando é a alíquota zero e não permitido. É isso, Rafa? Esse é. Que ele dá o nome de produtos cujos créditos não são admitidos pela legislação. Isso. Não, mas olha só. Vocês repararam? Tem essa Só divisão. um minutinho, olha só, Vinícius. Se você olhar o V3 do despacho decisório, tem o V2 e V3. Isso, é o V3 que a gente está usando. Olha só, o V3 ele fala de crédito pleiteado sobre o valor do frete na operação de compra de produtos cujos créditos não são admitidos pela legislação. Ponto. Isso. Em cima do V2, ele está falando do crédito pleiteado sobre a aquisição de insumos tributados à alíquota zero. Isso. Que é o que o Rafael julgou, que é a questão da suspensão, tá? Alíquota zero. É o que a gente já julgou. Tá. Aí depois você tem essa segunda aqui. Ó, aí ele fala o quê? 22, olha o 22 do V3 aí. O item 22, que aí ele define o que é assinar não admitidos pela legislação. O 22 fala... Tá, ele fala que são... Porque ele segrega produtos sem tributação, ou seja, na verdade, sem tributação pode ser também a alíquota zero, né? Ou que não se enquadra no conceito de insumo, tudo bem. Mas aí, a questão é o seguinte, o Rafael, ele pode, na minha opinião, ele pode até dar o crédito ali, porque está sendo discutido, e com relação ao outro item, como o contribuinte não trouxe no recurso dele, essa é a minha visão, não trouxe no recurso dele, que há alguns itens que ele adquiriu se caracterizariam como insumo, é alegação genérica. Para mim, isso aí não foi questionado especificamente. Então, o contribuinte deveria pegar a listagem lá e falar assim, ó, esses insumos aqui, eles não são alíquota zero, mas esses produtos eu utilizo no meu processo produtivo. E no recurso ele não traz isso. Ele não fala que aqueles produtos lá não são insumos. Ele não faz isso. Ele tratou dos dois de uma forma global. Ele fala, tanto com a alíquota zero como o que você falou que não me dão direito ao crédito como se fosse insumo, devem ser concedidos. Mas ele não especifica, ele não detalha ali quais produtos que ele entende que deve ser caracterizado como insumo. Ele não traz isso no recurso. No recurso, que está no item 47, ele fala só do crédito pleiteado sobre o valor do frete na operação de compra de produtos cujos créditos não são admitidos pela legislação. Que na verdade, tem um genérico para englobar todos esses dois. E aí, esses dois casos englobam isso. Porque, assim, a questão da alíquota zero, ok. A alíquota zero eu entendo porque é dissociado o custo do insumo do frete. Isso aí é interpretação. Agora, essa questão aqui do produto não ser insumo, ele deveria ter atacado especificamente. Olha, esse produto aqui é insumo. Você não pode descaracterizar isso aqui. Isso aqui eu uso no meu processo produtivo. Logo, olha só. E está separado qual que é? Olha só, a glosa número 3 são os produtos... Não, mas essa é do bem. Esse é o bem. Ô Gilson, essa é glosa do bem, não é do frete. Porque o que a gente está discutindo aqui é o frete, que é o item 5 só. Não, o 3 está separado. Não, o 5 deveria estar separado em 2, o 5. Porque o 3 é do bem. Tá, entendi. Então, o frete que transportou aquele bem do 3 está aí no 5, é isso? É isso? Isso. A princípio, sim. A princípio, sim, mas pelo anexo 1 aí, que tem as notas fiscais e tudo, não há como a gente deduzir do processo se de fato a gente está tratando de glosa, de frete, de bens tributados à alíquota zero.
Não tem como a gente chegar a essa Não tem conclusão. como saber isso. Só tem. Bom, teria que O olhar isso. contribuinte deveria ter demonstrado isso. Ok. Então tá, como é que se vota então? Vamos lá. Eu voto integralmente pela manutenção da glosa. Porque houve intimação, houve tudo para que trouxesse isso aí. Pelo que eu vejo aí, só uma suposição minha. Esse item aí está sendo glosado até pela falta de elemento aí, porque você vai ver a nota lá, nem fala do que ela se trata. A nota fiscal aí, a descrição é ND. De toda essa fundamentação 5, do frete do 5, da razão do motivo 5, é tudo ND, a gente não sabe de que se trata isso aí. Então, para mim, quando a fiscalização usa isso aí, créditos não admitidos pela legislação, ela está usando o termo genérico aí e mais está se fundamentando na questão da descrição das notas, ou seja, não veio nada, a gente vai meter brasa, tipo esse o raciocínio. Enfim. Esse caso aqui, eu entendo que ele realmente, em tese teria, mas ele não provou a natureza de insumo. Esse é meu entendimento aqui. Ele não segregou a partir da observação do Vinícius. Ele tinha que ter comprovado a tese e tinha que ter comprovado que aquilo é um insumo. Seriam 2 passos. E ele só andou num passo, só deu o primeiro passo. O passo em tese. Tá bom, ele até teria direito ao frete. Mas tem que mostrar que aqueles fretes foram para transporte de alíquota zero. Então, presidente, eu mudo meu voto nesse sentido. Eu entendo, até vou cortar isso aqui para não falar demais. Mas dou em tese, daria em tese, mas ele não se desincumbiu do ônus de provar que aquilo era insumo. Na verdade, Rafa, a fiscalização nem fala alíquota zero, ela fala não tributado, a gente nem sabe do que se trata isso. Quer dizer, para a fiscalização, para um primeiro momento, tudo bem, ele fundamentou razoavelmente. Agora, para a gente que vai conceder um crédito, deveria ter sido formado vamos dizer assim, um contraditório melhor por parte do contribuinte, para a gente saber o que a gente está votando aqui. A gente não sabe direito de que se trata. Perfeito. Ok. Tá, então, nisso você está negando, então. Passo a negar. Vinícius. O relator, presidente. Doutor Walker Araújo. O relator. Ok. Doutor Jorge. O relator. Doutora Denise. Com o relator. Também voto com o relator. Então, vou até tirar isso aqui, reverter a glosa. Tá. Então, vai para o próximo capítulo, por favor. O próximo capítulo é a aquisição resumindo, a aquisição de ferramentas. Foi o que sobrou na decisão do RJ. A questão das ferramentas, que a recorrente se insurge contra a Córdova pelo fato de que ele manteve as glosas sobre as ferramentas utilizadas pela empresa no seu processo produtivo, sob o argumento que elas não se amoldariam ao conceito de insumos. E aí o contribuinte, ele discorre sobre o conceito de ferramentas. E aí eu tenho que falar, agora vamos lá, tem que falar isso mesmo. A questão da subjunção das ferramentas ao conceito de insumo deve ser realizada em 2 etapas, mesma coisa. Sendo que a primeira delas é a análise da essencialidade e relevância delas ao processo produtivo, a partir dos argumentos das provas trazidas pela parte. E 2, a segunda, uma análise em tese de se as ferramentas poderiam gerar créditos. O acordo em questão negou a pretensão da reversão das glosas sobre as ferramentas, sob o entendimento de que as ferramentas não subsumiriam o conceito de insumos na forma da legislação. Ao trazer a questão a este colegiado, a recorrente limitou-se a tratar expressamente das marretas com cabo, martelo e jogo de chaves. Entre as ferramentas cujos créditos foram gozados, podemos citar marreta com cabo, martelo e jogo de chaves. Diante da impossibilidade dos colegiados apreciar questões recursais implícitas, apenas essas ferramentas, expressamente elencadas no recurso voluntário, podem ser objeto de análise. No caso dessas ferramentas, tratando de indústria metalúrgica, devem prevalecer os argumentos de que as ferramentas elencadas preenchem os requisitos de essencialidade e relevância. Superada essa análise, é necessário aferir se é juridicamente possível que as ferramentas essenciais e relevantes possam subsumir-se ao conceito de insumos. Para esse edifício de atividade exegética, esse relator balizou-se no entendimento esposado pelo ilustríssimo conselheiro Rodrigo Poças,
ao analisar o processo envolvendo ferramentas na agroindústria, ocasião na qual admitiu a essencialidade e relevância das ferramentas e revertida a glosa. Efetivamente, as ferramentas utilizadas na indústria também foram objeto de soluções de consulta, e levando em consideração que a pretensão da recorrente de obter créditos das contribuições sobre as ferramentas foi denegada exclusivamente pelo fato de que tanto a fiscalização como a DRJ admitiram que as ferramentas não subsumem ao conceito de insumos, superada essa interpretação, voto no sentido de dar provimento ao capítulo recursal para reverter as glosas sobre as marretas com cabo, martelo e jogo de chaves. Ok, doutor Vinícius, como se vota? Correlator. Doutor Walker Araújo. Correlator. Doutor Jorge. Com relator. Doutora Denise. Com relator. Eu também voto com o relator. Senhor presidente. O último item é um velho conhecido nosso também, que é a aquisição de embalagem destinada tão somente para o transporte de produtos acabados. A recorrente requer a reversão da glosa dos créditos sobre as embalagens de madeira que utiliza para transportar alguns dos seus produtos com a finalidade de proteção dos mesmos. Imagino que não transportem as torres em caixas de madeira, mas transportam certamente as peças que unem elas, né? A decisão sobre o exame manteve as glosas sob o argumento que as embalagens de transporte, no meu caso, não geram créditos, mas são somente as de apresentação. Todavia, esse colegiado possui entendimento diverso e admite que as embalagens de transporte, como indubitavelmente é o caso dos autos, cuja reversão das glosas foi denegada pelo fato de não serem de apresentação, gerem crédito de PIS e COFINS, especialmente quando não são retornáveis, o que é o caso. A questão semelhante foi decidida por esse colegiado, com composição similar quando da análise de crédito de PIS e COFINS sobre embalagem de madeira e papel para exportação de mamão, curiosamente uma empresa da mesma região, de Linhares. E aí analisamos esse caso na exportação de mamão, não sei se os senhores lembram, tinha uns termógrafos, umas embalagens de madeira, papelão. Por esses motivos, voto no sentido de dar provimento desse capítulo recursal, revertendo as glosas sobre as embalagens. Ok. Doutor Vinícius. Correlator. Doutor Walker Araújo. Correlator. Doutor Jorge. Com relator. Saiu o meu negócio aqui. Doutora Denise. Com relator. Eu também voto com o relator, de forma que vou declarar o voto. Fora o nome colegiado, maioria de voto. Maioria não, unanimidade. De votos. Quem dá provimento parcial recurso para reverter a glosa referente aos custos com aquisição de marretas com cabo, martelo e jogo de chaves e sobre os custos com embalagem de madeira utilizadas para transporte de peças. Ok? Pronto. Estou copiando esse mesmo resultado para os repetitivos. Doutor, o senhor ficou com alguma dúvida? Doutor Felipe, o senhor ficou com alguma dúvida? Perdão, só uma dúvida na questão atinente às ferramentas, então. Só porque nós teremos uma série de processos em sequência que vão tratar dos mesmos itens e porque são créditos muito comuns à Abrametal. Então, eu gostaria de saber como que deveria ser feita a prova nesse sentido, se deveria ser item a item, porque eu vi que houve a concessão só do que foi mencionado especificamente no recurso, né? É só porque essa prova de fazer comprovar a essencialidade e relevância item a item, ela é bastante onerosa, porque são vários itens diferentes, né? Nós temos caixas de ferramentas, como eu expliquei na oportunidade que eu tive de falar, cada um dos técnicos da Abrametal recebe a sua caixa de ferramentas, ela por ela, enfim. Então, só não sei como seria essa estratégia de defesa quanto a isso, para que pudesse, claro, agrupar o grupo como um todo. Quer responder, Rafael? Alguém quer responder? Eu posso responder, presidente. O que a gente acompanha aqui no colegiado a conta contábil já pode ajudar nisso. Um laudo que não é, na minha opinião, não é tão oneroso assim, algo que demonstre, porque por mais que nós possamos ter um senso comum, às vezes algo mais relativo à atividade do que o outro, a gente pode até lançar, assim, a gente não pode imaginar da nossa cabeça, do nosso senso comum, quais seriam as ferramentas. Então, eu não saberia dizer, por exemplo, qual ferramenta seria essencial e relevante
para o processo produtivo, nesse caso concreto. Então, a gente precisaria, o colegiado precisa para julgar um caso como esse, que é dado crédito, que é retirado dinheiro do cofre público do contribuinte, de alguma argumentação sobre essa ferramenta. O senhor perceba que nem argumentou, nem houve uma densa argumentação sobre o que seria o papel de uma marreta com cabo, por exemplo. A gente já consegue imaginar, mas a necessidade, no mínimo, de elencar ou fazer menção a um documento, a um laudo, a uma conta contábil que demonstre que essas são ferramentas. Foi claro, presidente? Foi claro? Foi. Para mim foi. Eu não sei se foi para o patrono. Foi? Perfeito. A gente analisa planilhas de Excel que eu nem sabia que Excel tinha fim. Assim, planilhas imensas da Vale, por exemplo, de empresas como essa, que tem um rol de ferramentas, de insumos gigantes. Exato. Fica bastante complicado comprovar item a item, né? Mas então, se puder de alguma forma agrupar e tratar esses itens em conjunto... Mas pra gente também fica complicado julgar, né? Porque da mesma maneira que é complicado para vocês elencar item a item, pra gente admitir item a item também é complicado, né? Então por isso que pelo menos essa composição aqui, ela exige que pelo menos traga aí, discrimine item a item pra gente pontuar também, né? Porque a gente não é técnico nessas áreas, a gente não conhece toda a atividade empresarial, então por isso que a gente pede, mesmo que seja oneroso para o contribuinte, porque a partir do momento que o contribuinte apura um crédito, ele se baseou em alguma coisa, né? Ele deve ter alguma relação, alguma coisa de itens que ele tem que trazer aqui pra gente, porque senão a gente também fica de mão vendadas aqui também, né? Então, é difícil pra gente também. Então, por isso que a gente exige aí que o contribuinte demonstre efetivamente aí, até pra gente fundamentar depois, né? É isso. Ok, doutor. Perfeito, obrigado. Agradecemos a presença do senhor e tenha uma boa tarde. Igualmente. Obrigado. Senhores, temos agora, para terminar, a pauta da tarde a gente terminou. Só porque faltaram aqueles de manhã. São 4h30 ou 5h30. Vocês querem mais um intervalo e a gente dá o final? Ou vamos embora e faz logo ele? Por mim, pode ir embora. Relator. O relator que tem que falar para a gente se a gente vai precisar descansar um pouco para fazer o dele. É rápido. Fazer dois, porque são vários. É rápido, então tá bom. Bora. Item 14 da pauta, processo final 2017-10, empresa TAG, relator doutor Walker Araújo, que está falando. Esse aqui eu estou sobrestando porque é aquela multa de perda não homologada, né? Então estou pedindo sobrestamento no CARF até o final do... Qual o processo? Não, não é nenhum desses da lista aí, não. É outro processo. Ah, não? Pois é. Não. Tá bom. Então peraí que eu vou abrir o teu... Eu não sei porque o meu explorador de arquivos está abrindo naquele acesso rápido. Demora... O acesso rápido, que era para ser rápido, demora mais. Aí eu fico um tempo bom para abrir o negócio. Mas se você me falar o número do processo, resolve também. Qual é o número do processo, Walter? 107,83. 83. Peraí, para tudo. 107,83. Se eu copiar lá no negócio, se eu jogar lá na... Você copia? Deixa eu ver. Acho que dá para copiar. Vê se facilita. Beleza, deve dar para copiar, peraí. Copiar. Facilita bastante. Pronto. Então, só está sobrestado o processo no CARF, até a decisão final do processo 10.783.903.298.2012.47 no tempo quanto relator. Ok. Então, esse foi o item
14. Vamos pro item 15 da pauta da mesma empresa, processo final 2012, 58. Tá, o restante é tudo igual, tá? Ok, então vamos lá. Eu já vou direto pro voto, porque aqui tem questão de conceito de insumo, tem a questão de crédito extemporâneo também. Pode ir por voto? Pode. Tá. Conforme exposto anteriormente, a recorrente interpôs recurso voluntário trazendo os seguintes tópicos a serem analisados por esta turma. A saber, primeiro, glosa de créditos extemporâneos, retificações da DACOM e DCTF, desnecessidade. Glosa de despesas com fretes realizadas por PJ, glosa de despesas de depreciação e glosas de despesas da atividade comercial. Aí o Sérgio litígio envolve a questão de, além de outras questões, o conceito de insumo, que eu vou pular aqui, aí nós vamos lá para a folha 16. Ok. Aqui são créditos temporâneos, onde ele discute que não há necessidade de fazer retificação da DACOM e da DCTF, que a legislação simplesmente dá o direito de apurar crédito de períodos anteriores sem retificar. Eu sou contrário a essa posição, para mim tem que ter a retificação ou a comprovação por outros meios. E como o contribuinte não o fez, eu mantenho a glosa. Então, portanto, considerando que não houve a retificação do DACOM, tampouco prova de não utilização do crédito pleiteado, a manutenção da glosa, independente dos bens e serviços se enquadrarem no conceito de insumo, para fins de acreditamento à medida que se impõe. Aí eu já estou nas folhas 20. Esse é o item que eu voto. Deixa eu ler o voto. Doutor Vinícius. O relator. Doutor Jorge. Eu vou expor aqui a minha opinião para ver se é ou não é uma diferença. É isso que eu preciso na dúvida. Eu admito a prova sem a retificação. Eu me pauto em 3 acordos da Câmara Superior. Eu mudei o meu entendimento em função da Câmara Superior. Então eu admito a prova para o crédito temporâneo sem ter a necessidade da retificação. Mas eu também admito. Então não é uma diferença. Não, esse aqui é o entendimento da Câmara Superior. Ele admite desde que você prove de outras formas. É isso. As duas possibilidades em que se admite o crédito temporâneo. Retificação do DACOM ou DCTF, ou provar que não foi utilizado em outros períodos. Outros meios de prova. É isso. A Câmara Superior vota nesse sentido mesmo. O Rodrigo Poças, ele votava anteriormente com a desnecessidade de retificação. Ele admitia a qualquer tempo. Mas ele mudou o posicionamento. O posicionamento dele agora é esse. É isso. Ok, doutor Rafael. Acompanho o relator, presidente. Eu também acompanho o relator. Vamos ao próximo capítulo, então foi negado o provimento ao capítulo. Com o relator, presidente. Desculpa, doutora Vinícius. Não, imagina, é só para deixar constar, né? Não, tem que constar. Desculpa, doutora Vinícius. Mas... Doutor Walker. Tá, o próximo tópico é despesas com fretes realizadas por PJ. Aqui o parecer ele traz a motivação que é o frete desvinculado do insumo. Aqui, como o insumo não teve tributação, logo o frete que está vinculado à aquisição de insumo não tem. Então, aqui eu reverto a glosa. A gente já discutiu várias vezes isso aí hoje. Aqui eu reverto a glosa relativa ao frete na aquisição de produtos sujeitos à incidência monofásica. Aqui é incidência monofásica. Peraí, Incidência monofásica. É frete na aquisição de produto com incidência monofásica.
Eu sigo a mesma linha na incidência de produto com incidência líquida zero, tudo. Certo. Entendi. É o mesmo sentido, Vinícius, que todos votam aqui já, né? É que quando a gente normalmente vota com a aquisição de insumo com alíquota zero. Aqui é aquisição de insumo com incidência monofásica, que também não há tributação. Então, eu vinculo aqui o frete da aquisição do insumo. Eu abro divergência nesse ponto. Ok. Aqui eu só abro divergência para inadmitir, né? Isso. Ok. Doutor Jorge. Desculpe. Por que o Vinícius está fazendo diferença? Porque se eu não... É aquela ideia, Jorge, de o frete, ele faz parte do custo de aquisição. E aí o crédito decorrente do frete é aquela margenzinha extra sobre a incidência em cima do custo de aquisição. Então, como não há incidência aí... Desculpe, perdão. Eu queria agora, eu volto com o Vinícius. Com divergência. Com a divergência? Ok. Ok. Doutor Jorge, doutor Rafael. Eu voto com o relator. Doutora Denise. Uma divergência, presidente. E eu voto com o relator. Então foi negado o provimento por maioria, vencidos Walker, e Rafael, que revertiu os créditos de frete de transporte de insumos. Ali não é alíquota zero, não. Adquiridos. Qual é o caso aqui? De insumos monofásicos. Presidente, você falou com o relator, ao invés de divergência, só para constar. Entendi? Quando você proclamou o seu voto, você falou voto com o relator e não com a divergência. Não errei, com a divergência, desculpa. Obrigado. Então, acordo não colegiado, ou seja, eu não confio no crédito. Vencidos o Walker e Rafael, que revertiu os créditos com frete de transporte de insumos regidos pelo sistema monofásico, né? Vou ter que designar alguém. Alguém se habilita? Vinícius, você fez o voto da margem, né? Quer fazer esse? Sim, pode colocar aí. Tá. Vinícius. Só dou trabalho com o Vinícius. Oi? Só dou trabalho com o Vinícius. Toda sessão o Vinícius faz voto. Tem que fazer aquele voto, né? Tem que fazer Você já está fazendo um aquele... vencedor, Vinícius? Vinícius, você já está fazendo um vencedor nessa sessão? Não, nessa não. Ah, não, é porque a margem é mais ou menos isso. O raciocínio da margem Não, sim. é mais ou menos essa. Para redigir o voto vencedor. Você quer falar Tem que fazer aquele voto lá. Tem pronto. O voto está pronto, você só tem que trocar. Porque a lógica é a mesma, né? Jorge me mandou Tem que fazer o da sessão passada aí. E o Gil, você Eu não... sua casa. Esse eu posso copiar para os demais? Mas não terminou ainda não. Ah, não? Tem mais? Não, tem mais itens ainda. Então vamos. Desculpa, tem mesmo. É que eu fui lá no teu... Agora são despesas com depreciação. Aqui a história é o seguinte. Você for no item 35 do parecer aqui, ele conclui assim, ó. Os créditos PIS e COFINS pleiteados pelo contribuinte têm como base encargos de depreciação dos bens incorporados ao artigo mobilizado, utilizados na atividade comercial de revenda de bebidas frias. Não geram direito de crédito PIS e COFINS. Quer dizer, a fiscalização aqui glosou os créditos de encargos de depreciação porque os itens não são usados
na prestação de serviço ou na fabricação de produtos, porque ele tem atividade comercial varejista. Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos. Aí eu trago a minha colocação. A recorrente se defende alegando que a glosa das despesas com encargo de depreciação seria uma violação à isonomia tributária, pois é sustentada apenas na omissão legal, de que o comércio não foi contemplado com a referida permissão. E afirma que os equipamentos sujeitos à depreciação são exigidos contratualmente pela Ambev, o que por si só já justificaria o creditamento então glosado. Sem razão recorrente. Isto porque se a condição da recorrente não se enquadra nas hipóteses previstas de creditamento, vídeo normativo citados anteriormente, que é a da 10.863, 10.833, as glosas efetuadas nesses itens, por vedação expressa, devem ser mantidas. Além disso, a recorrente sequer argumentou, tentou demonstrar que as máquinas, equipamentos e outros bens incorporados automobilizados são utilizados na produção ou fabricação de bens destinados à venda, ou na prestação de serviço. Tampouco que exerce atividade empresarial, tampouco que exerce atividade empresarial de prestação de serviço, fabricação ou produção de bens ou produtos destinados à venda. Aliás, a alegação diz-se desprovida de comprovação probatória, no sentido que os equipamentos sujeitos à depreciação são exigidos contratualmente pela Ambev, o que por si só já justificaria o creditamento então gozados, são irrelevantes para o fim de creditamento, já que o direito ao crédito está vinculado à comprovação das condições exigidas na legislação. Nesse cenário, mantém-se a glosa. Ele é comercial varejista, hein? E a lei é específica para prestação de serviço ou industrialização dos produtos. É varejista. É bem uma revenda isso. Ok. Sim. Vinícius. Correlator, presidente. Doutor Jorge. Com relator. Rafael. Com o relator? Denise. Com relator. Também voto com o relator, então foi mantida essa glosa. Item 2.4. Deixa eu ver aqui. A fiscalização referendada pela DRJ glosou os créditos apurados pela recorrente nos seguintes termos. Verifica-se que não é permitido descontar crédito de PIS, confins incidentes sobre aquisições de bens e serviços considerados como insumos por empresas que desenvolvem atividade comercial de revenda de mercadorias ou produtos. Como já relatado nesse parecer, a atividade empresarial da contribuinte não é prestação de serviço nem de fabricação de produtos destinados à venda, mas sim o comércio atacadista que revende bebidas prontas para o consumo, submetidas à incidência monofásica. Aqui a aquisição de mercadorias sujeita à incidência monofásica, que não é permitido tomar crédito, e o fato também dele ter a atividade comercial varejista, e não de prestação de serviço e industrialização, que é a fabricação. Então, aqui eu também mantenho a glosa, sob falta de amparo legal. O que esse cara faz aí, só por curiosidade? Oi? O que ele faz? Ele É vende vendedor de bebidas. bebidas? É. Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário para reverter a glosa em relação ao frete na aquisição de produtos com incidência monofásica. É como eu voto, presidente. Ok, doutor. Rafael, fecha a janela. Aí. Tá no nosso olho. Mas se você ficar assim... Na frente. Bom, então o resultado ficou. Agora o novo colegiado, maioria de votos, em negar provimento ao recurso, não tem um voto redator. Redator designado. Vencidos o Walker e Rafael, que davam o provimento parcial para reverter os créditos com frete do transporte de insumos regidos pelo sistema monofásico. Designados Vinícius pediu o voto vencedor. Vou copiar esse resultado para os itens 16. É tudo igual, doutor? Sim, senhor. Beleza. Falei que seria rápido. Foi rápido. Fabiana, com isso eu declaro encerrada a nossa sessão. Fabiana, pode